Você poderia dizer como foi sua trajetória para ingressar na área de UI UX? Eu sempre me pergunto, qual que é o problema que eu quero resolver? O mercado pode estar saturado de gente ruim, mas tá faltando gente boa por aí, tá? Como concilia tudo? Oi, meu nome é Emily e eu mostro aqui no canal a minha rotina, minhas viagens, minhas divagações, sabe? Eu pensei muito em como fazer uma introdução para o canal e eu nunca sei, porque é muito difícil me apresentar, em ter que escolher algo para me encaixar, para dar um gancho. Mas a verdade é que eu não sei o que eu sou, quem eu sou, por que eu tenho que definir a minha pessoa como a minha profissão, como os meus hobbies. A verdade é que eu sou uma mulher de 26 anos, que tenho 1000 hobbies, casada e que gosta de fazer vídeo pro YouTube, mostrando meu dia a dia, minhas viagens, coisas aleatórias. Mas sei que também muita gente veio para meu canal para conhecer a minha rotina como designer de produto digital, como designer UI UX, que foram testes que eu fiz para realmente chamar a atenção e eu consegui nesses vídeos, mas nos outros vídeos que eu postei voltou, né, as visualizações normais. Mas é isso, né, gente? Essa é a realidade do YouTube. É difícil você começar e também não ter um norte, sabe? Eu não tenho muito norte porque eu começo a gravar os vídeos não tendo muito um objetivo. Tipo assim, eu quero gravar um vlog, vou lá e gravo. Eu vou lá gravar minha viagem, vou lá e gravo. É mais, vamos dizer assim, são coisas que eu quero guardar pra mim e que eu vá, querendo ou não, né, romantizar um pouco isso, a minha vida, de uma certa forma, e fazer o que eu gosto, né? Gravar vídeo e editar vídeo. Enfim, esse é um vídeo de comemoração de 1000 inscritos. Eu enrolei muito pra fazer, eu tô atrasada faz mais de um mês pra fazer esse vídeo, mas é porque eu uso esse escritório aqui com meu marido, e de manhã, geralmente, ele fica ali teclando e fica o tec, 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 tec. Vocês sempre vão ouvir no vlog, inclusive, ele digitando. E eu tenho um pouquinho de vergonha, assim, quando ele tá aqui do lado, de ficar falando pra câmera. Não só por isso, né? Eu estava pensando em o que falar, o que as pessoas gostariam de saber, como me apresentar, né? Como eu falei agora. Então eu acabei enrolando um pouquinho, me desculpem. Vídeo de comemoração de 1000 inscritos, porque toda conquista deve ser comemorada. E eu vou responder algumas perguntinhas que eu pedi no Instagram. Se você não me segue ainda, não sei se precisa me seguir, porque eu não crio muito conteúdo, não. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E de alguns comentários no YouTube que eu já respondi, mas eu vou deixar aqui no vídeo inteiro. Bom, vou começar então respondendo algumas perguntinhas sobre o trabalho, sobre o meu trabalho como designer de produto digital. E a primeira pergunta é: você poderia dizer como foi sua trajetória para ingressar na área de UI UX? Você fez alguma formação específica ou foi por meio de cursos livres e prática? Bom, a minha trajetória nessa área, vou dizer que foi um ponto fora da curva, porque eu entrei na empresa como designer visual e acabei migrando por necessidades nessa área de UI UX. Só que eu sempre, antes de entrar para essa empresa, eu fiz um curso do UX de unicórnio, que eu tinha me apaixonado, não pelo curso em si, mas pela ideia, né? Você ouvir o que um designer UI UX faz, a diferença que ele faz nas decisões, nas micro decisões para o usuário final, dá uma brilhada nos olhos, né? É muito bonito esse conceito. Então, assim, eu fiz esse curso do UX Unicórnio, mas não vou dizer que eu consegui um emprego por causa desse curso, mas eu consegui uma base, pelo menos, da área em si por meio desse curso. Eu também comecei a fazer uma graduação online de design gráfico mesmo. Infelizmente, eu não terminei. Então, assim, não tenho nenhuma formação. A maioria das coisas foi por meio de prática. Eu comecei a trabalhar, né, na área de marketing mesmo, de design gráfico, e migrei para a área de design de produto digital, né? Eu acredito que uma formação é muito importante. Você ter uma faculdade vai te agregar não só conteúdo, não só coisas técnicas, mas experiência de vida, principalmente se você fizer presencial. Eu cheguei a fazer 3 anos de curso na faculdade presencial, fazia engenharia, e não me arrependo de ter largado, eu larguei, tá? Não me arrependo de ter feito esses 3 anos, porque não foram anos perdidos. Eu aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas que
amigos que eu levo até hoje pra minha vida. Eu conheci meu marido por meio desse curso. E outras coisas, né? Você entra na faculdade e você aprende a falar, né? Você tem que se apresentar, você tem que aprender a trabalhar em conjunto. Então, não só pelas técnicas, mas por convivência social e networking. Eu acredito que uma faculdade, uma formação te ajuda muito na vida. E inclusive na engenharia que eu aprendi a me virar e ser uma pessoa mais proativa. O que é uma qualidade minha, vamos dizer, que reflete muito no trabalho hoje em dia, e eu acho que agregou muito a chegar onde eu estou agora. Mas enfim, eu acabei migrando, então não fiz entrevista, eu não tenho portfólio de design de UI UX. E eu fui aprendendo na marra mesmo com o time. Então você tem um time que te ajuda, é muito bom, tá? E eu acho que tudo que eu sei agora foi só na prática mesmo. E assim, se você, né, for uma pessoa proativa, tenho certeza que você vai conseguir ir bem nessa área. Enquanto eu estava editando o vídeo, eu esqueci de responder uma das perguntas que, na verdade, me pediram dicas, né, pra entrar nesse ramo. Eu vou falar pela minha experiência mesmo, vou dar aqui umas 10 dicas, porém é mais no ramo de interface do usuário, né, que é a parte de UI. Então, bora lá, tá? A primeira dica é simples. Se você não sabe nada, você não sabe qual ferramenta usar, gente, Figma, né? Não tem outra. Você consegue treinar, o Figma, ele é gratuito. Se você, óbvio, tem um plano empresarial, que provavelmente não vai ser o caso de primeira, né? Vai ter algumas limitações, é diferente do empresarial, mas, gente, você vai lidando normalmente com o Figma gratuito, porque ele é muito bom. O YouTube do Figma tem vários tutoriais em inglês, se não me engano, mas são perfeitos. Se você zerar, você já domina o Figma inteiro. A comunidade do Figma, se você entrar na plataforma e pesquisar na comunidade, você vai achar muitos exemplos. Você vai achar exemplos de landing page, de formulários, que é o que muitas vezes eu acabo fazendo, que são os formulários de login e cadastro, por exemplo, né? Tem vários exemplos por aí, então pesquisem, fuçem bastante, e a comunidade do Figma é incrível, aproveitem, tá? Segunda dica é, quando eu começo a fazer um produto que é me dado, seja, sei lá, um produto novo, uma feature nova, né, uma função nova, me perdoem se vocês estão ouvindo esse barulho, mas aparentemente estão fazendo obra por aqui. Eu sempre me pergunto, qual que é o problema que eu quero resolver? Pra quem é, né? Pra que a gente quer construir esse produto? Vai fazendo essas perguntas, vai tentando respondê-las, que vai te deixar um norte, né? Vai te dar um objetivo maior pra você finalizar este produto. Terceiro ponto. Tenta entender o contexto. Vai entender o seu cliente. Todos os produtos que fiz até agora, tipo, não entendia nada do cliente, do ramo. Por exemplo, o ramo o pessoal chama de real estate, que eu acho que é o ramo imobiliário, né? Eu já nem entendo o ramo imobiliário aqui do Brasil, imagina lá de fora. Então, assim, vai pesquisando, né? Usem as ferramentas, as IAs para o seu favor, mas também leia, né? Procure artigos, vá fuçando, ou também converse com o time de vocês, né? Vai entender onde você está pisando. 4. Veja quem são seus competidores. Pesquisem. O que eles fazem, como eles fazem, testa o produto deles. Entendeu? Vai fazendo login, vai fazendo a versão free. Se não tiver, procura no YouTube, gente. Tenta procurar os seus competidores. Na maioria das vezes tem competidor. Procurem muitas referências. Indo para a parte de começar a fazer mesmo, a quinta dica. Faça todas as etapas. O que acontece se você clicar em tal botão? O que acontece se você fechar? E se der um erro? E daí já entra na sexta dica também, que é procurar edge cases, que a gente chama, que são casos isolados, né? São raros casos que podem acontecer e que provavelmente vai acontecer com o seu cliente. Procure, pense com o time. Geralmente você vai estar com o time, então conversa bastante, sabe? Na maioria das vezes tem que ter o empty state, que é o estado vazio. Por exemplo, se você está pesquisando uma coisa numa plataforma e você não encontra, o que a gente vai retornar para o usuário? A gente vai retornar um estado vazio para ele falando que ou não foi encontrado,
ou que não existe. Então, pense nesses casos, né? O que acontece se der erro? Você está preenchendo um formulário e o usuário não preencheu um campo obrigatório. Você vai indicar para ele, né? Sim. Mas com que erro? Você vai falar assim, inválido, ou você vai falar certinho. Por exemplo, tem que ter um caractere especial para você colocar sua senha, sabe? São pequenos detalhes mesmo que você vai ajudar o usuário a fazer um fluxo melhor no seu produto. 7ª dica. O design em geral é um processo iterativo. Eu espero muito que você não seja uma pessoa sozinha no time. Então, você vai fazer o seu primeiro... Você e o seu time vão fazer um brainstorm. Você vai começar a fazer as telas, você vai apresentar, vai ter feedback, você vai apresentar de novo, vai ter feedback. E vai ser assim o tempo inteiro, até vocês acharem uma finalização, vamos dizer, até onde vocês acharem que tá bom, por enquanto, mas tenho certeza que vocês vão estar, né, uma melhoria contínua. É um processo iterativo, gente. A gente que decide quando que termina de fazer um design. 8ª dica. Se você tiver a oportunidade, por favor, converse com os devs. Eu tive muita sorte porque o Léo, meu marido, também é dev e a gente estava na mesma empresa. Então eu pude tirar muitas dúvidas com ele, perguntar pra ele o que é melhor, o que é mais fácil, o que dá menos trabalho, porque, né, infelizmente os desenvolvedores tomam mais tempo e são mais caros. Então a gente tem que otimizar na parte do design. Não tenha vergonha, gente. Conversem. Eu acho que isso é bem importante. 9ª dica. Se você não tem experiência, gente, tenta criar uma solução para o seu problema. Sei lá. Eu quero construir um hábito. Então vai lá, cria um aplicativo, um site, sei lá, que você quer registrar os seus hábitos. Às vezes, se você tá tentando solucionar um problema seu, fica mais fácil para entender quais são os seus problemas e tentar criar uma solução. Mas não só isso, tenta validar também, né? Tem toda a parte de UX que eu não falei e realmente não é a minha parte, eu acabei não fazendo muito isso na empresa, então eu não posso te dizer. Mas testar com usuários reais também faz parte do processo. E a 10ª dica, pra mim, não seja um designer robô. Eu digo designer robô, que é aquele design que você fala que você precisa de comandos. Então, por exemplo, você tá lá esperando o seu chefe falar pra você que você tem que fazer essa tela, outra tela e essa outra tela ali, com tais coisas. Eu sei que você tem que entender o problema, mas não acho que as pessoas têm que falar o que você tem que fazer em cada etapa. Você tem que entender e você que tem que solucionar o problema. Isso que eu digo quando você tem que ser uma pessoa mais proativa. Não ser um designer robô. Não sei explicar além disso. Não esperar por comandos, né? Faça você mesmo, pense você mesmo. Seja melhor que uma IA, gente. Pelo amor de Deus. E existem muitos designers robô por aí, tá bom? O mercado não parece, mas, gente, é difícil encontrar um designer que faça todos os processos certinho, que pense em todos os casos, que solucione. Não é fácil, viu? O mercado pode estar saturado de gente ruim, mas está faltando gente boa por aí, tá? Bom, essas foram as dicas que eu, acabei não falando. E bora voltar para as outras perguntas. Teve uma pessoa que me perguntou como se candidatar, para essas vagas, seja aqui no Brasil ou lá fora. E eu não vou saber te responder, tá? Me desculpe. Mas os dois meios que eu sei é o LinkedIn e também tem um site chamado Wellfound, que, se não me engano, são várias startups lá de fora que colocam vagas e eu acho, não sei, eu nunca testei, mas eu vejo que as pessoas têm mais resultado, mais respostas por esse site. Bom, mas continuando, eu estou num processo de migrar para ser uma empreendedora. Estou largando, agora eu tô fazendo só meio período, menos de meio período, como designer UI UX e quero empreender, eu quero abrir uma papelaria, então de antemão aqui pra vocês. Isso daqui pode dar certo, pode não dar certo, a gente não sabe se não tentar, não é mesmo? Mas então os vídeos, os vlogs vão começar a ficar mais nisso, assim, sabe? Não vai ser mais puxado assim pro designer UI UX. Outra pergunta, qual que é a minha cadeira? Ela é confortável? Estou querendo comprar uma. A minha cadeira, gente, é a da Element. Se não me engano, o nome dela é Astra. Depois eu pego aqui, certinho? Mas eu gosto bastante dela. O ponto negativo dela
é o banco, que eu acho que ele é um pouco pequeno. Não sei se eu sou muito grande, mas o banco dele eu acho pequeno. Ainda mais porque eu gosto de ficar sentado com as pernas cruzadas em cima da cadeira e acaba ficando pequeno. Mas eu gosto muito dela. Antes eu tinha uma de couro e suava muito. Até com essa eu sou, mas ela é muito boa com essa mesh, né? E uma coisa que eu fico muito impressionada é as rodinhas. Porque nas rodinhas de cadeira normal que eu já tive anteriormente, ficava cheio de cabelo e eu tinha que tirar sempre. Mas essas daqui, nunca nem vi cabelo. Nunca nem vi cabelo. Eu amo, tá? E o canto de cabelo que cai dessa cabeleira aqui, dessa cabeça, é impressionante. Outra pergunta é, qual câmera eu uso pra gravar? Eu uso a Osmo Pocket 3, a DJI Osmo Pocket 3. As configurações é 4K 60 fps. Essas foram algumas perguntas do YouTube e agora eu vou para as do Instagram. Pergunta da Camila e do Matheus são meio iguais. A Camila perguntou, sempre teve vontade de fazer vlogs? E o Matheus, por que sentiu interesse de começar a gravar? Olha, eu não sei. Só sei que eu sempre gostei de gravar e editar. Então, assim, na verdade, eu acho que é porque eu gosto de assistir. Eu gosto muito de assistir vlogs. Eu amava ver, tipo, study vlog. Na época, não sei se vocês são da época dos studygrams. Bom, até hoje eu sigo algumas pessoas que ficavam fazendo vlog de estudos, ir na cafeteria e trabalhar e tal. E eu acho que eu me inspirei nisso e comecei a fazer o meu. E eu acho muito legal depois de editar, porque eu gosto de editar também, né? E ver o resultado final, que como fica bonito, sabe? Ai, não sei. Eu acho que é porque eu gosto mesmo. E por ser... é um hobby, né? Mais uma pergunta da Camila. O que mais gosta no seu trabalho? Vou dizer no meu trabalho como UI UX, boa pergunta. Eu acho que eu gosto muito de ver o produto final funcionando, em ver que as minhas criações, os meus pensamentos, as minhas divagações, horas de estresse, se tornar uma coisa que é útil para as pessoas, sabe? Pode ser um certo nicho, um nicho muito específico, mas é útil para essas pessoas e ver o produto funcionando acho que é a parte que eu mais gosto do meu trabalho. A minha amiga Gisele mandou como se sente sendo a melhor youtuber? Obrigada, gente. Obrigada, Gi. Eu tenho os melhores amigos do mundo que me apoiam em tudo. Amo vocês. Outra pergunta da Gi, né? Se tivesse que refazer meu primeiro vídeo, o que eu mudaria? Não sei. Eu nem sei qual que é o meu primeiro vídeo. Na verdade, gente, os meus primeiros vídeos eu excluí. Se eu não excluí, eu só ocultei. Porque os primeiros vídeos eu fiz quando eu tava na faculdade de engenharia. E era, tipo, só takes, assim, sabe? Tipo, eu escrevendo aqui no caderno, o professor ali. E era, tipo, 2 minutos de vídeo. Tá, mais um vídeo oficial. Bom, eu acho que... Bom, meu primeiro vídeo oficial é um vlog. Eu acho que eu... Não sei, talvez tentaria focar mais em explicar as coisas. Ou escolher uma coisa específica pra falar, não sei. Não sei, porque vlog é uma coisa muito pessoal, né? É o seu dia. Então não sei se eu faria diferente, não. Pergunta do Emanuel. Como concilia tudo? A resposta é eu não concilio tudo. Porque, olha só, eu cuido da casa junto com meu marido, cuido dos meus pets junto com ele. Eu cuido de mim, eu tenho que fazer minhas comidas, eu tenho que ir na academia, sou bailarina, né? Eu danço, também trabalho e também faço os projetos pessoais. Eu acho que tem mais 1000 coisas. Então, não tem como conciliar tudo e fazer tudo certinho. Às vezes, né, a internet, ela mostra só as partes boas. E realmente, o que vocês veem aqui, os meus vlogs de 20, 30 minutos, é apenas um frame do meu dia, da minha pequena vida ali, uma pequena parte da minha vida, e que eu acabo mostrando as coisas bonitas só, realmente, né? Mas a verdade é que a gente não consegue conciliar tudo. Eu acho que isso é do ser humano. O importante é não surtar, é você priorizar coisas, é você entender que também não é todo dia, não é toda semana, não é todo mês que você vai dar o seu 100%, mas também não é pra desistir com motivos errados, né?
Assim, só porque você tá desmotivada, não vou fazer. Eu também não acho que é assim, sabe? A vida não é um morango. Você tem que se planejar, você tem que ser realista. Infelizmente, a disciplina, você tá num negócio constante, é melhor do que ir pela sua vontade, mas é muito difícil, eu entendo. Enfim, divaguei aqui. Talvez seja um assunto para um outro vídeo. Mas a verdade é que a gente não concilia tudo, né? Acho que ninguém consegue conciliar tudo na vida. E indo para perguntas de viagem. A Erika perguntou: qual lugar você tem mais vontade hoje de conhecer? Hoje, o meu sonho é ir para a China, conhecer a China, fazer um mochilão inteiro lá. Por causa das comidas, por causa das paisagens, por causa da cultura, por causa das pessoas, da tecnologia. Morro de vontade de ir pra lá, gente. E vocês? Me contem nos comentários pra onde que vocês gostariam de conhecer. Continuando nas perguntas de viagem, a Gi, obrigada Gi, você é maravilhosa, perguntou o que mais gostou dos lugares que foi nas viagens e o que mais odiou. Muito difícil, tá? Vou falar das viagens que fiz junto com o Léo, né? Viagens internacionais, que foi para a Coreia do Sul. Já fomos para a Coreia do Sul, para o Japão, e agora nós acabamos de ir para Buenos Aires, né? Geralmente a gente vai nos lugares para comer. A gente gosta muito das comidas locais, então geralmente esse é o ponto, sabe? Então, Japão foi incrível, Coreia foi incrível, nossa, eu amo demais a culinária de lá. Na Argentina, esse foi um ponto negativo, que acho que eu até falei já no vlog de viagem da Argentina, que foi a comida. Foi um ponto negativo, porque tava muito caro. E se for pra comer as comidas típicas de lá, eu prefiro a nossa brasileira, pagando um precinho mais tranquilo, e às vezes o tempero brasileiro me agrada mais, sabe? Na Coreia do Sul, eu estranhei um pouco a frieza deles. Eles são um pouco frios, tipo, quando a gente ia nos restaurantes, o pessoal tava jogando joguinho no celular e atendendo a gente. Às vezes eles eram meio grossos também. Então, isso daqui me impactou um pouco, mas é um país incrível de se conhecer. Eu quero conhecer muito mais, porque a gente só ficou em Seul. Quero ir para outros lugares de lá, né, no litoral, nas ilhas que tem para lá também. No Japão, a parte negativa, eu acho que é muito complicado de você entender como fazer uma coisa. Por exemplo, a gente teve muita dificuldade em ir de Tóquio para o Monte Fuji. E ninguém sabia explicar como ir para lá, sabe? Tipo assim, é uma coisa que as pessoas fazem isso diariamente. E eles, sabe, me deixou chocada. Tipo, como assim vocês não sabem isso? Até hoje eu não entendi, tá? Por que eles não sabem. Pessoas turísticas, o pessoal lá do trem. Enfim. Essa foi uma parte negativa, mas o país é incrível, não tem o que falar. Se você gosta de cultura japonesa, parada obrigatória, muito bom. E na Argentina, gente, a Argentina me surpreendeu pela arquitetura, pelo lugar, né? Tipo, as ruas de lá eram muito limpas, eram muito bonitas, eu me senti muito segura lá, vale muito a pena. Bom, eram essas as perguntas. Talvez tenha ficado confusa, porque eu começo a falar uma coisa e eu vou pra outra. Talvez nem tenha finalizado todas as perguntas, me perdoem, mas se ficou alguma dúvida, podem deixar isso no comentário, se vocês gostaram. Também deixem um likezinho. Eu agradeço de coração todos os inscritos, todos os meus amigos que me apoiam. Eu tenho esse canal por hobby, porque eu gosto realmente de fazer isso, mas também ver esse canal crescendo é gratificante, mesmo que seja um hobby. Então, muito obrigada pelo carinho e espero vê-los no próximo vídeo. Beijinhos!